Quando o sistema operacional de um computador precisa decidir qual processo irá usar a CPU, uma opção legal é escolher o processo que irá usar a CPU por menor tempo, dentre todos aqueles processos que já podem ser executados. Dessa maneira, prioriza-se os processos que irão usar a CPU por menos tempo do que aqueles que irão usar a CPU por mais tempo. A principal vantagem de se fazer isso é evitar o efeito comboio. O efeito comboio acontece quando algo lento faz com que algo mais rápido fique esperando. Em termos de veículos, é quando um caminhão na estrada fica na frente, causando um congestionamento dos carros mais rápidos. Para combater o efeito comboio, o ideal é dar prioridade a quem é mais rápido. Outro exemplo é no supermercado. Alguém que compra muitos produtos atrasa toda a fila de quem comprou poucos produtos. Por isso, existem os caixas rápidos para combater este efeito. Assim, quem comprou poucos produtos terá prioridade de passar no seu próprio caixa. O algoritmo de scheduling, que iremos ver hoje. O que era scheduling mesmo? Scheduler é agendar. Outra palavra usada é escalonar. Escalonador de processos é a parte do sistema operacional que decide qual processo vai primeiro e por quanto tempo na CPU. Uma vez que um processo entra na CPU, quanto tempo ele pode ficar lá? Alguns schedulers são preemptive, outros são non-preemptive. O que é preemptive? São aqueles que interrompem o processo que está na CPU. Os non-preemptives não interrompem. É como se os non-preemptives deixassem o processo usar a CPU até ele quiser. Só sai voluntariamente. Já os que interrompem, por quaisquer critérios, alguma hora decidem: ei, processo que está na CPU, você já usou ela muito. O sistema operacional vai lá e remove esse processo. Em outro vídeo do canal, falamos do algoritmo First Come, First Served. Esse algoritmo respeita a ordem de chegada. Ele é extremamente simples e faz com que os processos vão até a CPU na ordem de chegada, sem serem interrompidos. Portanto, é um algoritmo non-preemptive, que não interrompe. Por não interromper, o First Come, First Served tinha uma vantagem. A posição na fila de um processo está garantida. Se um processo está em terceiro na fila para ser executado, ele sabe que quando os processos que estão em primeiro e os em segundo acabarem de usar a CPU, chegará a vez dele. Essa garantia combate o chamado efeito de passar fome de CPU, ou em inglês, starvation. O processo sabe que, na vez dele, ele irá para a CPU. Do contrário, algoritmos que fazem preemption interrompem processos que já estão na CPU, quando outros processos com maior prioridade aparecem. Algoritmos que fazem preemption podem gerar uma situação em que processos com maior prioridade que fiquem sendo produzidos fiquem passando na frente do processo que está na fila, no caso, em terceiro lugar, do Chrome. A consequência é que o Chrome, enquanto estiverem surgindo processos com maior prioridade, este processo nunca será executado, tendo assim fome de CPU ou starvation. Relembrando então que o algoritmo que já tínhamos visto em outro vídeo, First Come, First Served, por não interromper, ele previne a starvation, previne a fome. Um processo que está em seu lugar na fila continuará lá e será executado quando os outros na frente dele forem executados, e ninguém passará na frente. Isso é uma vantagem do First Come, First Served. Isso é bom. Mas uma desvantagem do First Come, First Served é o efeito comboio. Justamente por ele não permitir que processos com maior prioridade passem na frente e usar somente a ordem de chegada, e não interromper um processo que vai para a CPU, processos muito longos monopolizam a CPU pelo tempo que eles quiserem, fazendo com que processos que seriam de execução mais rápida fiquem esperando, simulando o efeito comboio de congestionamento que havíamos falado antes. Isso é algo ruim do First Come, First Served. O algoritmo que iremos falar hoje é o chamado de trabalho mais curto primeiro. Com o First Come, First Served, como já falamos, tínhamos a vantagem de prevenir a fome ou starvation, e como desvantagem, permitir o efeito comboio. O shortest, o trabalho mais curto primeiro, estima quanto tempo os processos que estão prontos para serem executados demorarão na CPU e prioriza aqueles que ficarão menos. O algoritmo, então, de scheduling, chamado trabalho mais curto primeiro, previne totalmente o efeito comboio. No caso de trânsito, ele daria prioridade de passagem para os carros mais rápidos. No caso de um supermercado, daria prioridade para que as pessoas com menos compras passassem na frente das pessoas com mais compras. Dessa forma, o algoritmo de scheduling trabalho mais curto primeiro acaba totalmente com o efeito comboio. Porém, se trabalhos mais curtos continuarem chegando, eles continuarão passando na frente o quanto for necessário. Isso abre a possibilidade de que o trabalho mais longo espere por um tempo indefinido, passando fome de CPU, também efeito conhecido como starvation. Nesse sentido, vemos que o First Come, First Served e o trabalho mais curto primeiro
que agora iremos chamar pelo seu nome em inglês para nos acostumarmos. Shortest, que significa mais curto, job, que significa trabalho, e first, que significa primeiro. Então, os dois algoritmos de scheduling, que é o processo de escolher qual tarefa irá primeiro para a CPU. Esse processo é chamado de scheduling. Já vimos o algoritmo em outro vídeo de first come, first served, e agora estamos vendo shortest job first. O first come, first served coloca os processos na CPU na ordem de chegada. O shortest job first prioriza os de menor tempo de execução. E interessante notar que a vantagem deles e as desvantagens são exatamente invertidas. O shortest job first, ele previne o comboio, e o first come, first served permite o efeito comboio. O shortest job first permite o efeito comboio, fazendo com que os processos de menor tempo de execução sejam priorizados. E o first come, first served permite o efeito comboio, ignorando o tempo de execução dos processos na fila. Já para o efeito de starvation, ou passar fome, o first come, first served previne a starvation, enquanto o shortest job first permite. Vamos fazer algo mais organizado. O first come, first served previne a starvation, enquanto permite o efeito comboio. E o shortest job first permite o efeito comboio. O shortest job first, corrigindo o que eu havia falado, permite a starvation, mas previne o efeito comboio. Uma dúvida que falta responder. Esse shortest job first, ele faz preemption, ou seja, ele interrompe, ou ele também deixa os processos saírem da CPU na hora que eles quiserem. No caso do shortest job first, que geralmente é estudado primeiro, ele é non-preemptive, ou seja, ele não interrompe. Essa é a versão que estamos estudando nesse vídeo. Então, do mesmo jeito que o first come, first served, ele deixa o processo sair da CPU a hora que ele quiser. A única diferença é que o first come, first served usa a ordem de chegada, e o shortest job first, a versão non-preemptive, usa a ordem de acordo com o tempo de execução. Podemos nos perguntar como o algoritmo do shortest job first sabe quanto tempo o processo ficará na CPU executando para poder ordenar a fila de processos. Ele consegue prever o futuro? Imagina que o processo de um jogo 3D pesado chega na fila, junto com o processo de um navegador de internet. De que maneira o sistema operacional, particularmente o mecanismo que faz o scheduling, que é agendar qual processo vai para a CPU, de que maneira o sistema operacional decide ou consegue prever qual é o tempo de execução dos dois processos para poder ordená-los e decidir qual irá primeiro para a CPU? A resposta é fazendo uma estimativa. Sim, não há como ter certeza. Essa estimativa precisa ser feita de maneira rápida. Caso contrário, o computador terá delay, ficará lento. Afinal, o sistema operacional, ele usa a CPU para ser executado. Ele também compete pela CPU. Por isso, o sistema operacional precisa ser leve e rápido, de maneira semelhante a um governo, que precisa fazer as regras e implementá-las. Mas se começa a crescer muito, começa a ficar ineficiente. Dessa maneira, a estimativa do tempo de processo, do tempo de execução dos processos pelo sistema operacional precisa ser feita rapidamente. E uma das maneiras como é feita essa estimativa é através de uma análise histórica. Se o processo de um tipo específico chega na fila, o sistema operacional consegue olhar para o passado e ver, nas outras vezes que esse processo chegou e utilizou a CPU, quanto tempo ele ficou executando. E é possível o sistema operacional manter uma média desse tempo, sempre atualizada e pronto para ser consultada. O sistema operacional, especificamente o scheduler, que é a parte do sistema operacional que decide qual processo vai para a CPU e quando, por quanto tempo, então pode consultar esta média, que está sempre atualizada, para o processo específico e ter uma estimativa do tempo de execução do processo. Dessa maneira, é possível ordenar a fila de processos que estão prontos para serem executados de acordo com a ordem de tempo de execução. O que significa dizer que o sistema operacional consegue olhar para o passado? Significa simplesmente que ele possui uma memória que registra em uma janela de tempo o quanto o processo usou de CPU. No nosso caso, há 5 registros. Ou seja, as últimas 5 vezes que o processo foi para a CPU ficam registradas para o cálculo da média. Essa janela pode ser maior ou menor. Se ela for maior, uma janela maior, será mais precisa. Haverá mais dados para calcular a média e maior certeza do tempo estimado de execução do processo. Se a janela for pequena, haverá menos precisão, menor precisão. Porém, o cálculo da média será mais rápido e não necessita de tanta memória. Essa decisão deverá ser feita de acordo com as prioridades do sistema operacional. Essa análise histórica, ela não é muito feita na prática, sendo mais teórica. O algoritmo de shortest job first, de maneira semelhante ao first come, first served, que estudamos em outro vídeo, eles são teóricos no sentido que nos sistemas operacionais modernos não são usados diretamente. Porém, seu estudo permite conhecer as vantagens e as desvantagens das políticas de ordenar por ordem de chegada ou por estimativa de tempo de execução. E é possível se inspirar nessas características para construir os algoritmos mais complexos
usados na prática em sistemas operacionais modernos. Por isso é importante conhecer esses algoritmos. Historicamente, eles foram utilizados. Os primeiros computadores usavam versões do First Come, First Served ou do Shortest Job First. Então eles tiveram a sua utilidade histórica. E pode ser que em algumas situações específicas de uso de sistemas operacionais, eles sejam a melhor opção, mas no geral não são utilizados diretamente. Existe uma outra métrica, um outro efeito, além do efeito comboio que já dissemos, e do starvation, que é o passar fome, chamado de tempo de espera. Em inglês, waiting time. O tempo de espera é o tempo que o processo fica na fila esperando a CPU vagar, para ele poder entrar na CPU. O efeito comboio aumenta o tempo médio de espera, porque um processo longo pode monopolizar a CPU por muito tempo, aumentando o tempo de espera para todos os outros processos que estão na fila. Assim, o First Come, First Served tem um tempo de espera alto, o que não é desejável. Já o Shortest Job First, por priorizar os processos mais curtos, diminui o tempo de espera. Mesmo que ele não interrompa um processo que entre na CPU, na versão que estamos vendo nesse vídeo, ele faz com que os processos que serão rapidamente finalizados entrem primeiro na CPU, evitando o efeito comboio e levando a um bom tempo de espera. Então, o First Come, First Served, por permitir o efeito comboio, não tem um bom tempo médio de espera. Os processos podem ficar muito tempo esperando na fila. Já o Shortest Job First, ele faz o melhor possível para diminuir o tempo de espera. Imagina que existam 3 processos esperando a CPU, um mais curto, outro um pouco mais longo e outro com um tempo de execução previsto mais longo ainda. A ordem que mais diminui o tempo de espera é justamente a ordem que o Shortest Job First faz. Priorizar os processos que irão ser concluídos mais rapidamente. Como assim? O Shortest Job First sempre faz a melhor escolha. Vamos fazer um exemplo rápido. Suponha que o processo A irá usar a CPU por 1 unidade de tempo, enquanto o processo B por 4 unidades de tempo. Nesse caso, um algoritmo de scheduling poderia colocar na CPU primeiro o processo A, em seguida o processo B, o processo A e o processo B. Alternativamente, poderia primeiro colocar o processo B e depois o processo A. Se o processo B entra primeiro, ele usa a CPU por um tempo de 4. Isso significa que o A ficaria esperando por 4 unidades de tempo, enquanto o B executa. E o B ficaria esperando por 0 unidades de tempo nesse caso, porque ele foi o primeiro a entrar na CPU. Vamos comparar com a escolha de colocar primeiro o A na CPU e depois o B, que é o que o Shortest Job First faz. Prioriza o A por ele ter um tempo de execução previsto menor. Nesse caso, o tempo de espera do A é de 0, porque ele entrou primeiro, e o B esperou o A concluir, e o A demora 1. Então o tempo de espera do B é de somente 1. Veja que o tempo de espera total aqui foi de 1, e neste caso foi de 4. Por isso que dizemos que o Shortest Job First é uma das melhores coisas para reduzir o tempo de espera. Ao colocar primeiro os processos mais rápidos para serem executados, ele faz com que os outros processos da fila tenham que esperar menos do que se os processos mais longos fossem executados primeiro. Isto faria com que os outros processos da fila tivessem que esperar o tempo de execução dos processos mais longos, que é maior, aumentando assim o tempo de espera. Resumindo, o Shortest Job First é bom para reduzir o tempo de espera. Em outros vídeos, iremos definir o chamado tempo de resposta. Como este vídeo já está um pouco longo, já vamos definir aqui para não haver confusão. O tempo de espera é o tempo que o processo fica na fila, desde o momento em que ele está pronto, enquanto ele espera a CPU. Já o tempo de resposta é o tempo, a partir do ponto que o processo está pronto até ele entrar pela primeira vez na CPU. Como assim? Essa diferença existe quando vários processos são interrompidos, usam a CPU por um tempo e saem dando lugar para outro. Suponha que existem o processo A, B e C. E a execução na CPU acontece da seguinte maneira. O processo A fica um tempo, é removido, o B fica um pouco mais, é removido, o C usa um pouco da CPU. O A volta para a CPU porque ainda não acabou. Depois o B volta e fica mais um pouco. E o C volta de novo. Pode ser que depois o B volte para a CPU. Nesse caso, o tempo de espera é o tempo em que o processo não estava na CPU, estava na fila aguardando. Por exemplo, para o processo A, o seu tempo de espera será o tempo em que o B estava executando, o C estava executando, o B estava executando. É preciso somar todos esses tempos. Ou seja, é o total de espera do processo A. Quanto tempo ele ficou na fila esperando no total. Já o tempo de resposta é somente quanto demorou, como nós tínhamos visto, quanto demorou para o processo chegar e entrar na CPU pela primeira vez. Nesse caso, aqui vimos então o tempo de espera para o processo A. É a soma de todo o tempo que ele não estava executando, mas já estava pronto para executar. Já o tempo de resposta, por exemplo, do processo C, é só o tempo em que ele ficou esperando para entrar na CPU a partir do momento que ele estava pronto. Suponha que nesse momento no tempo, o processo C já estava na fila e já estava pronto para ser executado, tendo que esperar o processo A e o processo B acabarem sua execução. Assim, o processo C só conseguiu entrar na CPU para ser executado neste momento do tempo. Então, este tempo de espera do processo C é o chamado tempo de resposta. Para o tempo de resposta, nós não contamos o tempo que o processo fica esperando no total. Por exemplo, aqui o A está executando e o C está na fila esperando. O B está executando, o C está na fila esperando. E aqui, finalmente, o B está executando e o C ainda está esperando. Nós não contamos isso para o tempo de resposta. Nós contaríamos isso sim para o tempo de espera.
mas para o tempo de resposta é só esse primeiro tempo. Se nós analisarmos a palavra tempo de resposta, podemos lembrar que é só o primeiro tempo. Porque se você é um usuário e você inicia um processo, o tempo de resposta é o tempo que ele aguarda para entrar no CPU pela primeira vez, que é quando ele começará a ser executado, já poderá te dar uma resposta. No caso de um clique de um mouse, aqui ele já poderá dar uma resposta na tela do que a ação do clique resulta. Para os algoritmos que discutimos até agora, First Come, First Service e Shortest Job First, como ambos são non-preemptive, ou seja, eles não interrompem um processo que entrou na CPU, o tempo de espera é igual ao tempo de resposta. Por quê? Porque como não há interrupção, a sequência será sempre de uma maneira que um processo entre uma vez na CPU e depois não entre mais na janela em que estamos observando, porque ele acaba, e ele só larga a CPU quando ele acaba a sua execução. Veja que a diferença no nosso exemplo aqui foi porque o processo volta. No nosso caso, nós falamos que o processo C entrou na CPU neste momento, mas teve que sair aqui e voltou para a fila para ficar esperando. Ele só voltou para a fila porque ele já ainda tinha coisas a fazer. E ele finalmente volta para a CPU neste ponto. Mas isso não acontece quando não há interrupção. Veja que aqui o processo C foi interrompido para dar lugar para o processo A e o processo B. Mas se não há interrupção, isso não aconteceria. Quando não há interrupção, não há possibilidade, por exemplo, do processo A voltar aqui para concluir a sua execução, porque já acabou sua execução no momento que ele sai da CPU. Portanto, por exemplo, para o processo B, suponha que haja aqui o processo C, o processo D e o processo E. Veja que qual seria o tempo de resposta para o processo B? Seria o tempo que o A ficou executando, desde que o B estivesse pronto já na fila, desde o começo. Então, o tempo em que o A ficou executando seria o tempo de resposta. E qual que seria o tempo de espera no processo B? O tempo de espera é todo o tempo que o processo B ficou na fila esperando. E qual foi esse tempo? Exatamente o mesmo. Ah, mas não precisamos contar este momento em que o C estava no CPU, o D estava no CPU e o E estava no CPU. O B não estaria aqui esperando também? A resposta é não, porque o B, no momento que ele sai da CPU, ele já terminou. De maneira que, confirmando o que havíamos falado antes, quando não se faz interrupção, quando não se interrompe, o tempo de espera é igual ao tempo de resposta. Portanto, quando antes havíamos falado que o First Come, First Served tem um tempo de espera ruim, porque permite o efeito comboio. Já o Shortest Job First, ele tem um tempo de espera bom, porque prioriza aqueles processos que irão largar a CPU mais rapidamente. Podemos falar o mesmo para o tempo de resposta, justamente porque essas duas políticas de escolher qual processo virá para a CPU não interrompem. Então, tanto faz falar do tempo de espera ou do tempo de resposta, que eles são iguais. Poderíamos pensar, nós vimos um exemplo que o Shortest Job First faz a melhor escolha para diminuir o tempo de espera com dois processos, A e B. Nós vimos que é melhor colocar o processo mais longo depois do processo mais curto, porque assim o tempo de espera do processo mais longo é o tempo de execução do processo mais curto, ou seja, menor. Agora, se o processo mais longo pega a CPU primeiro, o tempo de espera do processo mais curto, que é o tempo de execução do processo mais longo, será maior. Nós vimos isso para dois processos, mas será que isso é sempre válido? Podemos tentar com três. Suponha que temos três processos e vamos ver se colocarmos o processo na ordem do Shortest Job First, qual será o tempo de espera? Então, A executará por um tempo de 1, depois B executará por um tempo de 2 e o C por um tempo de 4. O tempo de espera iremos somar o tempo de espera de cada um. O tempo de espera do A foi de 0, que ele chega, suponho que todos estejam prontos já na fila no começo. Então, o A chega e já vai para a CPU, tem tempo de espera de 0. O B chega e precisa esperar o A, e o A tem tempo de 1, então o tempo de espera do B é 1. O C aqui já estava pronto, mas só entrou no tempo 3. Então, o tempo de espera, porque é 1 do A, que ele teve que esperar, mais 2 do B, que ele teve que esperar. Então, o tempo de espera do C é de 3. Somando tudo isso, temos tempo de espera total de 4 unidades de tempo. Então, para o Shortest Job First, que foi priorizar os processos, colocando os processos mais rápidos primeiro, o tempo de espera foi de 4. Vamos ver se colocarmos na ordem inversa. Se o processo C entrasse primeiro na CPU, depois o B e finalmente o A, qual seria o tempo de espera do A, do B e do C? O A, vamos começar do C, certo? Nesse caso, o C chegou e já entrou na CPU, então o tempo de espera dele é de 0. O B precisou esperar o C, ou seja, entrou no tempo 4 de espera. E o A precisou esperar tanto o C como o B, ou seja, 4 mais 2, entrou no tempo 6. O tempo total de espera foi 10. Veja que de novo nós confirmamos que o melhor a se fazer para reduzir o tempo de espera, ou o tempo de resposta, que nesse caso são a mesma coisa, é fazer o Shortest Job First, ou seja, os processos com menor tempo de execução irem primeiro. Vamos ver uma versão intermediária. Aqui nós fizemos o pior caso, colocamos o processo de tempo mais longo primeiro, e aqui o melhor caso. Mas podemos pensar, e a intermediária? Bom, caso intermediário seria colocar primeiro o processo B, depois o processo A, por exemplo, e depois o processo C. Vamos ver os tempos de espera. Então o B executou por 2, o A por 1 e o C por 4 unidades de tempo. O B é o primeiro a chegar, então já entra na CPU, tem tempo de espera de 0. O A teve que esperar o B, então o tempo de espera dele foi de 2, e o C teve que esperar tanto o B como o A, então é 2 mais 1, 3. Aqui nós temos um tempo de espera de 5. Veja que ele é um tempo maior do que o Shortest Job First, mostrando de novo que a melhor coisa a se fazer para reduzir o tempo de espera é colocar na CPU primeiro o processo que irá executar mais rápido, como havíamos falado antes. Fazendo então uma revisão final, o First Come, First Served permite o efeito comboio e tem então um tempo de espera médio pior, mas ele é simples de ser implementado. E ele também previne a starvation, ou seja, ele garante para um processo que
que o lugar dele na fila será respeitado, não irão entrar processos antes infinitamente. E o algoritmo que vimos no vídeo de hoje, Shortest Job First, ele previne o efeito comboio, então tem um bom tempo de espera, porque ele passa na frente os processos mais curtos. Porém, ele pode permitir a starvation se processos mais curtos ficarem chegando e passando na frente do mais longo, fazendo com que um processo mais longo fique esperando indefinitivamente. É possível haver variações do First Come, First Scheduled e do Shortest Job First. É possível que exista o Shortest Job First que interrompa. Nós iremos ver ele num próximo vídeo. É possível que exista um Shortest Job First que combata a starvation, fazendo priorização tanto pela ordem de chegada, e quando a ordem de chegada empata, ele desempata pelo tempo de execução. Sim, mas o legal é que conhecendo as versões que estudamos nesses vídeos, você já consegue pegar os casos específicos e especiais, pegar as variações e raciocinar em cima. O importante é entender os conceitos para que depois, sabendo dos componentes básicos, você consiga analisar as possíveis combinações mais complexas futuras.